PUC TV Esportes. Oferecimento Tatico, barato todo dia. No ar o PUC TV Esportes desta segunda-feira para destacar tudo o que aconteceu neste final de semana no futebol goiano. Campeonato Goiano da primeira divisão, da divisão de acesso também. E daqui a pouco tem o Goiás, às 8h30 na Serrinha, contra o Craque de Catalão. E os times aqui em Goiânia contratando o Atlético e também o Vila Nova. Você faz o programa com a gente pelo WhatsApp, o número é o 62-8599-1000. Comigo aqui no estúdio, o André Isaac e o Doni Araújo. Boa noite, Doni. Boa noite, Pasquetto. Beleza. Boa noite, André. Boa noite ao telespectador da PUC TV, do PUC Esportes. Temos agora o complemento da rodada, né? É quinta rodada? Não. Segunda Segunda do segundo turno. Então, a sétima rodada do campeonato com o Goiás recebendo o Craque. Apesar do time cheio de jovens jogadores, eu acredito que o Goiás é o favorito para a vitória agora, daqui a pouco, lá na Serrinha. Sapecou um selfie aí, garoto? Sim. Foi? Já anunciando aí nas redes sociais que estamos no ar, né? Você e o Doni gostam, né? Para chamar a galera. Eu faço pouco, o André faz mais. Eu faço pouco selfie. Tudo bem, André? Tudo bem, Pasquetto, Beleza. Doni, um abraço para vocês ligados na PUC TV. Enfim, temos muita coisa para falar hoje, né? Nossa, da primeira demais. E da segunda divisão do Campeonato Goiano. E sem perder tempo, na tela os resultados do Campeonato Goiano dos 4 jogos que aconteceram ontem. Porque um é logo mais, Goiás e Craque na Serrinha. A Napolina e Trindade empataram por 0-0, a Aparecidense perdeu em casa para o Atlético 1-0, o Caldas Novas perdeu de novo para o Grêmio Anápolis 3-1, segunda vitória seguida do Grêmio Anápolis. O Goianésia com 2 do Nonato venceu o Itumbiara por 3-1, Nonato já tem 8 gols no campeonato e daqui a pouquinho o encerramento da 7ª rodada, Goiás e Craque na Serrinha. E vamos aos melhores momentos da vitória do Atlético ontem, 1-0 sobre a Aparecidense, com o Eric Maravilha. O Atlético entra em campo em Aparecida para tentar vencer a única invicta na competição, a Aparecidense. Em 6 jogos, 3 vitórias e 3 empates. E o Atlético bem que começa tentando pela direita. Nessa jogada, Pedro Bambu arrisca, mas a bola foi para fora. Novamente pela direita, agora João Denoni abriu para Pedro Bambu, que chutou mal de novo. Primeira descida da Aparecidense pela direita, o cruzamento de Clayton Salles, Robert de cabeça. E a bola passa perto. Falta perigosa a favor da Aparecidense. Mirita corre, bate forte, Márcio espalma. Linda defesa do goleiro atleticano. Aos 27 minutos, tentativa pela direita. O cruzamento para Robert, que faz o gol. Mas o árbitro anula. Impedimento contra a Aparecidense. É lance polêmico. Novamente a Aparecidense, Kozlovski, chutaço e a bola carimba o poste do goleiro Márcio. No último lance do primeiro tempo, Paulo César arrisca de perna direita, mas a bola foi por cima da meta do goleiro Márcio. Aos 7 minutos, na cobrança de falta de Thiago Primão, Iago tentou de cabeça, mas o goleiro Pedro Henrique fez a defesa. Nesse lance, Márcio se atrapalhou, mas depois se recuperou. O capitão atleticano quase entregou o ouro. Que lance foi esse? Clayton Salles pela direita deu chapéu em Matheus Miller. Chutou sem a bola cair, mas Márcio fez uma defesa espetacular. E aos 32 minutos, após falha do goleiro Pedro Henrique, Juninho tocou para João Denoni, que de perna canhota chutou no ângulo. Gol do Atlético em Aparecida. Atlético 1, Aparecidense 0. E ficou assim em Aparecida. Vitória do Atlético, que está agora a 1 ponto do Itumbiara, líder do Grupo A. O Atlético volta a campo domingo contra o Goiás no Serra Dourada. Atleticana após 5 rodadas no Campeonato Goiano. E um negócio com vocês dois. Acho que é ponto em comum que a Aparecidense foi prejudicada pela arbitragem, ok? No gol. Foi. No gol. Mas é ponto em comum também com a gente que o Atlético foi mais eficiente. É. Né?
E como futebol é bola no barbante, E também tá aí o Atlético se recuperando. E também é preciso dizer que o Jefferson, número 5, Deveria ter sido expulso. Agrediu o Primão no segundo tempo. Outro erro de arbitragem. Outro erro de arbitragem. E, inclusive o Jefferson é esse que vira as costas aí e sai da frente pro Denoni marcar o gol. Eu um achei volante que o Denoni, desse aí, o pelo amor de Denoni Deus. teve extrema categoria e calma no lance, Não. porque ele poderia ter chegado batendo, ele tira e mete com a canhota lá na gaveta. Mas o Jefferson marcou com a preguiça, podia esticar o pezinho para dificultar um pouco as coisas, esticar a perna um pouquinho. Bem lembrado, viu? O Jefferson, naquela falta que ele fez no Primão no segundo tempo, ele deveria ter sido expulso também. O jogo estava 0-0 ainda na oportunidade. Exatamente. Agora, Não foi só uma falta, ele deu um Ele soco. deu de mão nele. É, Deu ele um agrediu soco na o nuca agrediu. do cara e pegou por baixo. Agora, André, Ah. pelo menos um pouco de calma no Atlético para a semana do Clássico contra o Goiás, né? Um pouco de calma. Ontem até a gente estava vendo o jogo, a atuação do Atlético não era boa. O Atlético não foi bem. O Atlético não foi melhor no jogo, a atuação, do que a Aparecidense. O Atlético tem muito a melhorar. Só que até a gente falava assim, ó, a Aparecidense está perdendo gol demais. Aí quem não faz, toma. Tem essa máxima no futebol mesmo, isso acontece mesmo. Isso dá tranquilidade, dá motivação para o Clássico, uma semana depois de uma vitória. Se tivesse perdido, empatado, correria o risco de estar na faixa do rebaixamento ao final da rodada. Agora está uma posição da classificação. Trabalhar em cima de vitória é muito mais fácil, né, Doni? Agora, Sem dúvida. no Atlético deve se trabalhar muito ainda, né? Porque o time não está... aparentemente o treinador não tem muitas opções, por exemplo, para melhorar o meio-campo, que falta muita criatividade. Aliás, sobre no o Juninho, meio-campo. ele sentiu, pediu para sair, colocaram o Luizinho, mas aí ele disse no final que já tinha passado a dor, né? Hoje ele realizaria um exame e tal. Mas voltando ao jogo. Pois é, mas aí o Zé Posse disse que ele saiu de campo dizendo que não tinha sentido nada. Eu ouvi uma entrevista dele pro Eric Maravilha pela Rádio Brasil Central, e ele falou com essas palavras: senti uma dorzinha, pedi para sair, mas agora a dor já passou, depois que fui pro vestiário e tal. Não, desse jeito. Tá, tudo bem. Então, mas pediu para sair. Pediu. Agora, noticiário, não foi o Eric, outros repórteres de ele outros pode ter veículos. saído P com mais uma contusão também, né? Mas que não sentiu nada. Pode ser até que tenha sentido, vai falar, não, vou falar que não senti nada para os caras não falar que eu tô bichado, aquelas coisas, tá certo. É um desfalque, porque o que eu estava dizendo assim, é bem possível, eu até aceito o argumento de que o Atlético não tem muitas opções para o treinador melhorar o meio-campo, botar o meio-campo um pouco mais criativo, um pouco mais para frente, é muita volante, é uma volantada danada e uma volantada que não sabe jogar. Agora, com a chegada do Denoni, melhora um pouquinho. E o Marcos Vinícius está fora do jogo contra o Goiás. Então, mas o Atlético precisa dar uma melhorada. Se não tem como trocar nomes, ele precisa dar uma melhorada no posicionamento. Ele precisa ser um pouco mais, talvez, não sei se marcar um pouco mais à frente. Faltam opções de frente? Não, eu acho que faltam opções no meio. Aí a bola não chega na frente. E falando nisso, o Atlético hoje acertou com o Zezinho. Inclusive já está treinando, nós temos imagens. Depois do Luizinho, acerta com o Zezinho. Falta o Huguinho. O Huguinho, o Pato Donald. Lembra do Zezinho? Surgiu no Juventude como o Alexandre Pato no Internacional. O Juventude escondia esse rapaz de todo mundo, muito novo. Aí depois do Juventude ele foi para o Santos, não se firmou. Passou no Bahia, no Atlético Paranaense, que foi onde ele mais jogou, se não me engano, em 2013, naquele time que foi finalista da Copa do Brasil. E agora estava na Chapecoense por último e veio para o Atlético. Começou como atacante, agora joga como meia. Eu estava lendo. Já chegou no Atlético Paranaense, ele chegou a colocar jogar de Paulo volante. Baier no banco de reserva. E chegou a atuar de volante também. Esse é o Zezinho, meia que veio para o Atlético. Ele rodou desse tanto, só tem 22 anos. Essa é a parte ruim da história. E a boa, qual que é? E ele não se firmou em nenhuma delas. A boa é que ele é promissor, que ele sabe jogar, mas falta alguma coisa. E talvez a oportunidade que o Atlético está dando para ele seja a oportunidade para ele voltar a um time de ponta. E aí, Doni? Eu não conheço ele, assim, pessoalmente, não sei o que passa na cabeça dele, mas a gente pode imaginar que com essa idade, tendo começado tão promissoramente, e eventualmente a gente vê um jogo ou outro, que o cara tem potencial. E se ele rodou tanto e não se firmou, é porque a cabeça, né, como diz um velho samba do Ataúfo Alves, chamado Laranja Madura. Laranja madura na beira da estrada, tá bichada, Zé, ou tem marimbondo do pé. Ou seja, tem alguma coisa errada.
entendeu? Ele não para em lugar nenhum. Ele não para né? em lugar nenhum. Ele é do Tomara. Juventude, né? Não, ele começou no Juventude, eu nem sei. Ele veio do Criciúma. Ele veio da Juventude Chapecoense. fica emprestando. Chapecoense. Não, mas ele é do Juventude até hoje? Fica reemprestando ele. Ah, eu sinceramente não sei. Bom, Só sei que ele e aí passou num monte de time. E aí o Juventude tá lá mal no Campeonato Gaúcho e não aproveita? Bom, daqui a pouquinho, tudo do Goiás que pega o craque lá na Serrinha. E temos também a tabela da Série A, hein? Goiás estreia contra o Vasco no Rio de Janeiro. Daqui a pouco mais detalhes. Para dar tempo do pessoal posicionar aí no Twitter, vamos agora com as imagens de Goianésia 3 e Tumbiara 1. Mais um show do Nonato. Nonato que marcou mais 2 gols e chegou a 8 no Campeonato Goiano. Esse é o gordinho Nonato. Eu só conheço uma pessoa, viu, Luciana, que come mais bolacha do que o Nonato aqui em Goiânia. Quem? Daqui a pouquinho eu te falo. Olha o Nonato, lá no Valdeir José de Oliveira, 3-1 pro Goianésia. E o Goianésia depende dele, hein? Ele com o Dengue ficou um jogo fora, eles perderam pro Grêmio Anápolis. O homem voltou, sacudiu 2 vezes. Olha o Mas ele dando faz a trabalho. função do centroavante. O time joga, em geral, em função desse cara que é o que finaliza, o que assinala o tempo. Mas tem muito time que joga em função de jogador que não dá conta de fazer o que ele Pois faz. é, exatamente. Aí o time fica a pé. Mas Por exemplo, o Vila joga em função do Frontini. O Frontini não André. faz gol igual ele faz. Tá certo, mas é o que eu tô falando é exatamente isso. Ele faz falta porque o Goianésia joga em função dele para marcar o gol. Quando ele não tá lá, não tem quem faz o gol. Quando ele tá, ele faz o serviço dele. O que você tem razão. Os outros aí não andam fazendo. Não anda fazendo. 8 gols no hoje ele é o campeonato. melhor centroavante do campeonato goiano. Aliás, Futebol goiano. aliás, ontem eu perguntei pro Doni e pro Cleison, quem é o melhor do campeonato até agora, o Nonato ou o Márcio? O Cleison foi de Nonato e o Doni foi de Márcio. E você? Márcio. Eu vou de Nonato. E eu vou de Márcio. Rapaz, se não fosse o Márcio, o Atlético ia estar com 0 pontos, como diz exatamente. Roberto Sampaio. Se não fosse o Nonato, o Goianese não estaria na faixa de classificação, Também. né? Mas eu vou de Márcio nessa. Se você for olhar assim, a importância de um jogador para um time, acho que até empata, né? Eu acho que. Não, não diria. Empata. Aí que tá. Quem é mais importante? O Márcio para o Atlético ou o Nonato para o Goianese? Eu acho que o Márcio para o o Atlético. Márcio para o Atlético. Porque o Nonato não é só ele que está ali para marcar gol. A função dele é marcar gol e ele marca. Agora, o Márcio é solitário na função dele. O Márcio, se não for ele, tchau. Ele, é com nós aqui mesmo. E o Márcio poderia estar com uma nota mais alta se tivesse acertado o pênalti contra a Napolina. E você, quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico Barato todo dia. Atenção, hein? Coloração cor e tom bisnaga ou kit shampoo mais condicionador Niele Gold, R$ 7,70. Lâmpada eletrônica Tachibra, 15 watts, R$ 4,65. Carne suína com pele e osso, peça ou pedaço, quilo, R$ 4,98. Óleo de soja Brejeiro, 900 ml, R$ 2,15. Arroz Garotinho tipo 1, pacote 5 quilos, R$ 8,94. Pera Williams, o quilo, ou biscoito rosquinhas de coco Micos, R$ 3,95. Milho verde a bandeja com 5 unidades, R$ 2,48. Banana prata ou melão comum, o quilo, R$ 1,75. Cenoura ou abóbora cabutial, o quilo, R$ 1,57. Repolho verde ou batata doce, o quilo, 87 centavos. Tatico Barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Me chamo Fábio, boa noite. Torço para o Tigrão e para o futebol goiano no Brasileirão. Agora vocês, vocês não, né? Porque vocês criticam muito. Lá fora do estado, toda a imprensa é mais barrista. Acorda, moço, escreveu aqui o Fábio. O Fábio, a gente critica quando quem tem que criticar e elogia quando tem que elogiar. O povo tá dando mais motivo pra gente criticar. Então dá a entender que a gente só critica. Mas não, ué. Não, o entendimento dele aqui, ué, que a gente só critica. Aqui eu pelo menos tento tratar as coisas dentro de uma verdade. Tem que saber que imprensa que ele tá acompanhando, que divulga, porque todas elas criticam pra todo lado. Aliás, aqui não tem chacota com ninguém, não tem oba-oba com ninguém. Aliás, é lei aqui, é ordem. E a gente tenta levar a coisa na mais pura simplicidade e transparência. Agora, eu entendo, às vezes tem muita gente pessimista, que olha só o lado negativo, que não promove.
Mas isso vai de cada um e o telespectador, ouvinte, ele escolhe quem ele acha melhor. Boa noite, eu sou o Doralício, moro em Trindade e o juiz prejudicou a Aparecidense. Opinião do Doralício. Meu nome é Véder, tenho 12 anos, torço pro Goiás e adoro o programa de vocês. Abraços. Véder, tudo de bom para você e boa sorte pro seu Goiás hoje contra o Craque de Catalão. Pasqueto, seria boa a junção dos campeonatos de Brasília e do Goiano, fazendo um campeonato com 20 times, Série A e B, fazendo copas entre os times no restante do ano, para que essas equipes do interior tenham um calendário? Fábio Esmeraldino. A ideia dele é juntar Distrito Federal e Goiás. Não, ideia horrorosa. Não é a boa ideia. Eu entendo até a boa intenção dele, mas hoje, Fábio, o calendário do futebol brasileiro limita em 17 datas para você realizar um campeonato estadual. Se fossem permitidas mais datas, até o futebol goiano poderia fazer um campeonato com 20 clubes. Só que não tem data suficiente para isso. Tem. O máximo que dá para você fazer no campeonato é o campeonato que aí está com esses 3 turnos. Não dá nem para fazer turno e retorno, todos se enfrentando. O André tá muito bonzinho. Não dá não, porque o futebol de Brasília é horroroso. Não dá para comparar. Seria aquela parceria. Aí eles entrariam com o chicote e a gente entraria com o lombo. Não. O máximo que pode ser feito, e aí eu até defendo que pudesse fazer, assim como tem a Copa do Nordeste, talvez uma Copa Centro-Oeste, você tira aí os que estão no Campeonato Brasileiro, que em geral são os nossos aqui, Vila, Atlético, Goiás, e quem entrar na Série D, e aí você pode fazer no resto do ano aí um calendário para os outros aí, sei lá, com Mas mesmo uma Copa Centro-Oeste, se ela obedecer o aspecto geográfico, ela não é boa, porque a antiga tinha os times de Minas. Não, mas era o Cruzeiro, mas eu não estou, Atlético Mineiro. Estou falando, isso aí porque a Globo colocou, porque queria arranjar alguma coisa. Mas eu estou falando assim, se ela obedecer o aspecto geográfico. Mas foi só no primeiro ano, né, boa. Pasqueto? Porque depois os de Minas saíram, reclamaram porque estavam tomando prejuízo. Eu digo assim, poderia ser feito, não com os times que estão no Campeonato Brasileiro, para já criar calendário com subsídios da CBF e das federações. Eles não vão fazer, então agora. O futebol de Brasília não dá. O futebol de Brasília é semi-amador. Tanto é que o povo de lá tudo torce para o time do Rio e de São Paulo. E hoje teve conselho técnico na CBF. Time que atrasar salário pode perder pontos. E sobre esse assunto a gente fala daqui a pouquinho. Estamos de volta com o PUC TV Esportes. Mande a sua mensagem no WhatsApp. O número é o 628599.000. Daqui a pouquinho os outros gols do Campeonato Goiano e também da divisão de acesso. Amanhã tem Anápolis e Vila Nova no Jonas Duarte. Mas vamos ao vivo agora para Serrinha. Daqui a pouco, às 8h30 da noite, o Goiás pega o Craque no encerramento da segunda rodada do segundo turno. Goiás que não vem bem no Campeonato Goiano, perdeu na última rodada. Lá estão o Maicon Paranhos e também Humberto Castro. O que você me conta desse jogo às 8h30 da noite aí na Serrinha, Goiás e Craque? Boa noite, Humberto. Boa noite, Wendel Pasqueto. Para todo mundo acompanhando aqui o PUC TV Esportes, promete muitas emoções, né? Já que os dois times estão precisando do resultado. O Goiás, além de precisar dos 3 pontos, para poder voltar à faixa de classificação, ontem a vitória do Goianense não ajudou muito, ajudou a derrota da Aparecidense e até o empate da Anapolina, mas acima de tudo jogaram um bom futebol. O torcedor vai chegando aqui ao estádio Ailê Pinheiro na Serrinha aos poucos, acreditando nisso, né? Que o Goiás, com essa garotada, com esse time mais jovem até então da temporada, hoje são 7 jogadores formados no clube, só para você ter uma ideia, né? O Arthur entra no meio-campo como novidade, seria o Murilo tendo uma sequência, ele que atuou na Copa do Brasil contra o Santo André, mas por uma indisposição o jogador está vetado e o Arthur vai ser o titular. Então o torcedor quer ver isso essa noite aqui na Serrinha. E por que promete? Porque o Craque sempre foi uma pedra no sapato do time esmeraldino, sempre causou problemas para o Goiás, né? Inclusive a maior goleada que o time sofreu aqui foi para o Craque de Catalão, 5-1 em 2011, e o Craque não vem bem no campeonato. Com a vitória ontem do Grêmio Anápolis, o time de Catalão entrou na zona de rebaixamento, então vai querer aprontar aqui para cima do Goiás com o técnico Lúcio Niso, recém-contratado, ele que estreou na vitória diante do Caldas Novas. No Goiás, o Wagner Lopes perdeu jogadores importantes para esse jogo, entre eles o Davi, meio-campista, e aí o Rodrigo, que seria sacado, voltou a ser titular, né? O Davi está com uma lesão no tornozelo. O Goiás então tem o Renan,
O Everton, revelação aí da última Copa São Paulo Juniores, segue na lateral direita. Felipe Macedo e Alex Alves, a dupla de zaga. O Saturnino é o lateral esquerdo. Meio campo tem Igor, Rodrigo, o Arthur e o Felipe Menezes. O ataque, Eric e Bruno Henrique. É um time muito jovem. Do outro lado tem jogadores experientes, como Danilo Lins, o próprio Pituca, né? Ex-atlético. Então não sei se o fator casa, essa garotada, pode sentir o jogo desta noite. 8h30, a bola rola e o Goiás precisa muito dessa vitória, viu, Pasquetto? Pedir pro nosso cinegrafista, o Maicon Paranhos, pode dar um apanhado geral aí, Humberto, da Serrinha. Legal. Olha só. Somente 2 torres foram acesas do sistema de iluminação aqui do estádio. O último jogo do Goiás aqui, Pasquetto, contra o Grêmio Anápolis, não foi legal. Presença de público, né? Menos de 400 torcedores. Então há uma expectativa hoje de um público pelo menos de 1.000 torcedores, enfim. Goiás que espera a melhora desse público, até porque vem de vitória sobre o Santo André na Copa do Brasil. Tá legal. Valeu, Humberto. Valeu, Maicon. Bom trabalho para vocês aí na Serrinha e que vocês acompanhem um bom jogo. Goiás e Craque às 8h30. Legal. Muito obrigado, Pasquetto. Um abraço para todos aí no estúdio. Tá legal. Humberto Castro ao vivo da Serrinha para acompanhar o jogo do Goiás contra o Craque. 8h30 da noite. Humberto passou a escalação, Doni, cheio de moleques formados no Goiás, né? São 7 ou 8. Um pouco mais experiente, mais velho que o Felipe Menezes. São 7, na verdade, exatamente 7. Isso pode ter alguma diferença para hoje? Olha, há quem entenda que o jogador jovem ele é instável, né? Ele assim, não tem muita constância e às vezes pode fazer um jogo muito bom e no jogo seguinte se perder por um motivo ou outro. Pode dar algum problema, mas o Craque está muito mal no campeonato e esses garotos do Goiás, eles, pelo menos pelo que nós vimos eles jogarem do ponto de vista individual e mesmo como em conjunto no Sub-20, eles são bons, eles são promissores, então eu acho que não vai ter muito problema não. Existe a possibilidade de ter, talvez até aí, certa ansiedade de um ou de outro. Faz falta, o Davi faz muita falta hoje nesse meio campo do Goiás, que é um jogador experiente e que toca bem a bola, dá uma tranquilidade para esses ditos jogadores mais jovens. Mas eu não acredito que vá ter muito problema não, viu, Pasquetto? Eu acho que o Goiás, eu tenho a impressão que o Goiás vai ganhar do Craque e bem. E aí, André? Eu acho que o jogo vai ser complicado. O Goiás é favorito, mas esse Craque é enjoado. Esse Craque tem um time experiente, não vai ser fácil não. Mas eu acredito no fator casa, acredito na evolução do Goiás depois de uma semana de trabalho aí, do técnico já conhecendo mais os jogadores, já tendo uma consciência melhor do que é a melhor estratégia com o Goiás. Eu acredito no time evoluindo. Bom, ainda sobre o Goiás, hoje a CBF realizou um conselho técnico no Rio de Janeiro e divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro. É a tabela básica ainda, os dias serão alterados com certeza por causa da televisão. Nós temos a primeira rodada do Brasileirão na tela. O Goiás estreia fora de casa contra o Vasco, hein? Cruzeiro e Corinthians, São Paulo e Flamengo, Sport e Figueirense, Fluminense e Joinville, Chapecoense e Coritiba, Atlético Paranaense Internacional, Grêmio e Ponte Preta, Avaí e Santos, Vasco e Goiás, Palmeiras e Atlético Mineiro. Alguns clássicos nacionais na primeira rodada. Cruzeiro e Corinthians, que não Palmeiras vai ser, e Atlético Mineiro. Não pode ser em Belo Horizonte porque o Cruzeiro perdeu um mando de campo. Vai ser em Brasília. Vai ser em Brasília. E temos os outros 4 jogos do Goiás para a gente ir até a 5ª rodada. O Goiás joga na 2ª rodada aqui contra o Atlético Paranaense. Jogo com portões fechados para o Goiás pagar aquela multa, aquela punição, da briga Goiás e Figueirense. O jogo então é aqui com portões fechados. Depois o Palmeiras joga fora, o Goiás joga fora com o Palmeiras, depois em casa com o Grêmio na 4ª rodada e na 5ª rodada pega o Sport fora de casa. Eu costumo dizer o seguinte, se for para reclamar de tabela de Série A, é só voltar para B que tá tudo certo. É o que temos no cardápio,
Um abraço e até lá. Mas não é isso que os caras querem? Então, jogar pronto. contra time grande, que dê público, que dê... Não é isso que o torcedor do Goiás gosta? De dizer, o Goiás é da elite, etc. E é mesmo? Então esses são os adversários aí, que em geral o Goiás tem no ano. E cá entre nós, pelo menos o pessoal do Goiás fala que é nesse período aí que começa o ano para eles mesmo, né? Porque o argumento lá é sempre que o campeonato goiano não interessa. Não vale muita não vale coisa. nada. Não vale quando não ganha. André, não tem que escolher, né? Tem uma sequência difícil, tem uma sequência mais calma. Não tem o que escolher, não. Isso aí. Eu acho que até ficou bom. Por exemplo, seria pior se fosse um Goiás e Flamengo, ser com portões fechados, um Goiás e Corinthians, um Goiás e São Paulo. Foi Goiás e Atlético Paranaense, que não tem tanto apelo. E aí o primeiro jogo no Serra Dourada com o torcedor vai ser contra o Grêmio. E a expectativa é de que tenha um bom público, né? E o torcedor já vai acostumando com o preço de ingresso a 40, né? Porque tem um preço mínimo, né? Tem um preço mínimo. Só que o preço mínimo lá é o seguinte, o preço mínimo é 40, mas se você pedir, a CBF deixa fazer promoção. Ou seja, não tem preço mínimo de nada. Mas o Goiás não é chegado à promoção, vocês sabem como é que não, é. Mas se quiser fazer... E nesse congresso técnico hoje, ficou estabelecido o seguinte, que time que atrasar salário vai perder ponto. Isso foi aprovado por unanimidade pelos clubes, mas ainda falta a regulamentação. Mas... Como é que isso vai ocorrer, entendeu? Mas tem um negócio aí. Isso aí não é assim. Time de futebol não vai fazer isso. Correr risco de perder ponto assim dessa forma. Só perde se for denunciado por jogador. Por exemplo, eu não posso ir lá denunciar Ele pode recorrer à justiça o Atlético desportiva. Paranaense não está pagando salário. Isso. Aí quem tem que denunciar é o jogador. Aí você imagine, um jogador de um time, ele está sem receber, ele vai denunciar o time dele para ele ser rebaixado? Não vai, né? Não vai? Já está difícil. Já está difícil para receber com ponto. Imagina sem ponto. Na realidade, o que está acontecendo, gente, é o seguinte. Nós sabemos que está tendo uma luta da CBF e dos clubes, eu não sei porquê, para aprovarem de qualquer maneira o refinanciamento da dívida dos clubes sem responsabilidade fiscal, sem nada. Sem a contrapartida. Sem a contrapartida, a presidente Dilma Rousseff disse que não aceita, não vai ter, e já está com uma medida provisória pronta, que é o que ela quer. Então eles estão tentando fazer a toque de caixa, inclusive aprovar de novo uma outra lá agora, que ela já mandou avisar que é perda de tempo, está atrapalhando o Congresso, que ela vai vetar de novo, que a medida provisória está ficando... Então eles estão jogando para a galera, para dizer que eles estão tentando fazer, que uma das coisas que pega é exatamente a tal da contrapartida, a CBF quer punição. Agora, o governo quer punição, que a CBF quer punir, mas como diz o André, é ela que quer tomar conta do negócio, é botar a raposa para olhar o galinheiro. Então, o STJD que vai tomar conta, então, a CBF... Só que o governo não aceita. A medida provisória da presidente, inclusive, vai criar uma agência reguladora independente para regular o futebol. Então não adianta espernear. Nesse ponto aí, os clubes estão... É perda de tempo isso aí, eles estão fazendo para dizer que estão fazendo... Que a medida provisória vai sair, vai sair. Se tem uma coisa que eu já entendi que a presidente Dilma Rousseff quer fazer, é moralizar o futebol. Até porque não é porque ela quer moralizar o futebol, não. É que o governo perde dinheiro demais com o futebol. Para receber, né? É claro, o dinheiro está precisando de... O governo está precisando de dinheiro, está precisando de imposto. E o futebol é provavelmente um dos maiores sonegadores de impostos do Brasil. O Eurico Miranda deu uma entrevista hoje, aí foram perguntar para ele sobre esse negócio. Falou, não, tem que fazer isso mesmo, clube que não pagar jogador tem que perder ponto. Aí falou, mas o jogador não vai ficar com medo de denunciar? Não, se o jogador não denunciar, é porque tá tudo certo. Boa noite a todos. Pelo que o Clayton Salles jogou ontem, ele seria titular hoje no atual time do Verdão? Aqui é o Bruno Martins, não perca um programa, abraços. Seria ou não? Eu acho que seria. A situação do Clayton Salles, principalmente, o Goiás não quer falar o que acontece. É claro e evidente que existe alguma coisa extra-campo, extra-futebol, para esse rapaz não jogar no Goiás. Até porque no Goiás mesmo ele teve atuações quando estava lá convincentes. Ele disputou um campeonato goiano bem. Eu também acho que tem algo além da bola. E eles não querem falar. Vamos convocar a torcida do Goiás e do Atlético para não ir ao estádio domingo, porque 80 ou 60 que vá só os dirigentes. Osmar.
Tá feito aqui o seu manifesto, viu, Osmar? Até quando... Embora eu não concorde. O manifesto é dele, Eu né? acho que jogo de futebol vai quem quer, quem pode. Agora, se o público for pequeno, e aí os dirigentes vão avaliar o motivo. E o motivo deve ser o preço do ingresso. Você não precisa ter ilusão, André. Esse tipo de boicote não cola. Se o cara não foi, porque não tem dinheiro, não. Porque não tem dinheiro. Porque se tiver dinheiro, o cara vai. Vai. Se tiver dinheiro e o jogo for bom, pode ter protesto à vontade que ele vai. O cara vai, o cara compra abadá de R$400, o cara vai em show, paga 300 conto. Agora não compra mais porque o prefeito lá de Salvador aboliu esse trem. Não tem mais abadá, não tem mais cordão. Mas em outros lugares do Brasil tem. Mas carnaval é da Bahia, meu amigo. Que sai é da Bahia. Você pode ver que isso vai se exportar pro resto. E diz ele que é para acabar com a violência, que diz que, segundo ele, o que provoca violência no carnaval é o cordão de isolamento. O Jaldo Filho. O Vila Nova é uma piada. Vai jogar amanhã contra o Anápolis com o Vladimir, ex-técnico do Vila, na casa deles. Com um técnico que não conhece o nosso time, nenhum deles. Se ganhar, pode agradecer a Deus. Essa diretoria do Tigre, até quando vai aprender a ser diretor? Tá aqui o Jaldinho na bronca. Tem que ter a malícia do futebol. Ele tem toda a razão aí, o telespectador. Quer mandar o Vladimir embora? O jogo seguinte é contra o Anápolis. É o jogo mais difícil, teoricamente, da divisão de acesso na casa do adversário. Espera o jogo. Se ganhar do Anápolis, aí já é reviravolta. Se ganhar do Anápolis, se perder, manda ele embora, aí tem argumento. Aí eles deram essa brecha. Aí o Anápolis viu o Vladimir desempregado, mandou o treinador dele embora, falou, não, vamos trazer o cara, ele conhece o Vila. Boa noite. E se ganha do Anápolis? Aí não tem jeito de mandar embora. Mas aí é reviravolta. Não, aí é reviravolta. Agora o Anápolis deu a cartada. André, o Vila queria mandar o cara embora. A diretoria do Vila não queria o Vladimir lá. Se espera o jogo contra o Anápolis, o Vila ganha do Anápolis, o jogo aí mais... Não mandava. Aí não tem mais jeito de mandar. Aí o Vila ia melhorar, o Vila ia... Mas você não está querendo entender. Que eles queriam mandar. Eles queriam mandar. Boa noite, o Adson... Mas se perder amanhã, a culpa é da diretoria do Vila. Boa noite, o Adson Batista e os diretores não vão dizer que o Atlético foi beneficiado pelo juiz? Não entendi. Teoricamente, o ex-funcionário da HP, o juiz, beneficiaria a Aparecidense. Vai entender. José Carlos Barros Thiago, Vivo Vila. Que teoria da conspiração, há quem diga que se ele beneficiasse a Aparecidense ficava na frente do Goiás. Esse é que é o problema. Tem Boa noite. Isso aí já. No meu ponto... também tem que ver. O cara errou, ele não roubou. Ele errou. E não foi o juiz, foi o Bandeira. O lance é difícil. O lance é difícil, não é fácil não. Você tá lá na hora, você tem que decidir. Nós olhamos em vários ângulos aqui para ter uma definição. O erro acontece. Boa noite. No meu ponto de vista, nesse jogo do Atlético, o juiz errou muito. Os 2 pênaltis, um para a Aparecidense e outro para o Atlético. E o gol anulado da Aparecidense. Roger Lima. Boa noite a todos. O Atlético sempre foi criticado pelo valor do ingresso. Agora o Goiás faz a mesma coisa. O que vocês acham? Para mim, caro. O ingresso do Goiás está muito caro, assim como era o do Atlético, que esse ano está bem baratinho. O Goiás também está sendo criticado. Eu tenho ouvido muito. Eu mesmo tenho feito críticas ao Goiás e tenho ouvido outros companheiros fazerem. Eu vou fazer um negócio, eu não vou comentar ingresso mais não. Não vou ser mais comentarista de ingresso. Deixa a vida me levar. Não, André, o dirigente sabe onde o calo aperta. E o torcedor, rapaz, se quiser, você pega, vai. O Raça é rico? Ué. O cara é dono de hospital, ele sabe mexer com dinheiro, então ele deve saber o que está fazendo. Ou não, né, André? Porque o estádio tá vazio. Ué, mas ninguém tá eu vou fazer o quê? André, que isso? Frontini fez todos os gols do Vila na divisão de acesso. Já pensou se fizesse gol? Fabiano Xavier. É que você falou que ele não faz o que o Nonato faz. Ele você fez. Falou isso aqui. Ele fez. Eu vou defender o André. O Frontino fez 3 gols. Ele cabeceou, bateu no zagueiro, que se não bate no zagueiro, não entra contra o Novo Horizonte. 2 de pênalti. O outro ele fez de pênalti. E o outro, o rapaz cruzou, bateu no joelho dele. O problema não é nem o que ele fez, é os que ele não fez. Os que ele perdeu é que é o problema. Ele já perdeu uma pá de gols. Ele perdeu provavelmente 5 vezes esses gols, esses que ele fez. Intervalinho aí agora. Daqui a pouquinho a gente retoma o Campeonato Goiano com os outros gols, classificação, e tem ainda o Vila Nova, que pega o Anápolis amanhã no Jonas Duarte. E ontem na cidade de Caldas Novas deu Grêmio Anápolis, 3-1 para cima do Caldas, que é o pior time do campeonato. O Manuel fez o gol do Grêmio Anápolis de pênalti. Aí o Caldas empatou, o Américo fez o segundo.
E um golaço do Rodrigo, ó. Que golaço, de fora da área, 3-1. Nivaldo Lancuna assumiu 2 vitórias seguidas, 100% de aproveitamento do Lancuna. Deu uma pedalada ali o rapaz. Foi. E ele colocou o time para atuar de uma forma vibrante. Você sabe que, na verdade, o Grêmio fez 5. Teve outros 2 gols que estavam em situação de impedimento. Foram anulados. Foram anulados. Certo. Isso nos 8 primeiros minutos de jogo. Que isso aí? 8 primeiros minutos de jogo. Uma atuação assim fantástica do Grêmio Anápolis, uma retomada no campeonato. E desse jeito o Grêmio Anápolis, que tem apenas testemunhas, né, que tem um público pequeno lá em Anápolis, vai permanecer mais um ano na primeira divisão, se continuar assim. Anapolina e Trindade agora, 0-0 no Jonas Duarte. E a Anapolina estreou o Pedro Odoni, né? Olha lá. Perdeu uma pancada de gols, mas A Anapolina marcou presença. A Anapolina, né, Doni? Quando você acha que ela vai dar uma deslanchada daquelas, ela para no Trindade. Diz o povo aí que é por isso que eles chamam ela de chata. Olha lá. O jogo foi lá e cá, hein? Que defesa do Você goleiro sabia do que Trindade, o Everton. em 1966, na Copa da Inglaterra, atrás de um dos gols na decisão da Copa do Mundo, tinha uma faixa, "A rubra é chata"? Tinha não. Tinha, É? na Copa de 66. Mas era da Era da Napolina, era um torcedor da Napolina. Não, André, morava caça na essa Inglaterra. foto aí. Não existe. Eu nunca vi esse é lenda, mas, né? mas Então é lenda. tem essa história em Anápolis, tem a pessoa que teria É levado. mesmo? Colocou mas a não é rubra possível que não. é chata. Aí a imprensa brasileira mesmo, o que é isso? A rubra é chata. Aí foram pesquisar e ver que era a Tem que Napolina. procurar, ué. Ver as imagens, né, Doni, da Copa de 66, para ver se a gente encontra. A rubra é chata? Na final, A rubra é chata. Inglaterra e Alemanha. não sei aonde que ele poderia ter colocado essa faixa, que não tinha lugar lá em Wembley para colocar a faixa, mas é por isso que a história... Ele poderia estar segurando a história faixa é meio estendida. difícil de acreditar, um pouco por conta disso. Mas não é incomum, porque o brasileiro sempre morou, sempre teve um ou outro brasileiro por aí. Se você vê fotos antigas, tem sempre a bandeira. Pai, lá na de Copa um outro América, time na Copa brasileiro. América lá na Argentina em 2011, o Brasil jogava, só tinha bandeira do Vila. Tinha umas 4 ou 5 grandes, bandeirões grandes assim esticados, e a galera do Tigrão lá marcando presença, com bandeirão e tudo mais. Sempre tinha uma do Goiás, agora do Vila tinha um monte. Aqui de Goiás, mesmo tem muita gente morando no exterior. E aí o cara vai e leva as bandeiras do clube, gosta, fica acompanhando a gente aqui. Bom demais, né? Vamos lá, dar uma olhada na classificação do Campeonato Goiano. Falta um jogo ainda, Goiás e Craque às 8h30, mas já dá para a gente ter uma ideia do que pode acontecer. Por exemplo, Itumbiara é primeiro com 10, o Atlético é segundo com 9, o Trindade é terceiro com 8, o Grêmio Anápolis é o quarto com 7, o Craque é o quinto com 6. O que pode acontecer? Uma vitória do Craque hoje na Serrinha, o Craque alcança o Atlético com 9 pontos, ok? No outro grupo, a Anapolina é primeira com 14, o Goianese é segundo com 13, a Aparecidense é a terceira com 12, o Goiás é o quarto com 11 pontos e o Caldas Novas é o quinto com 2 pontos. O Goiás vencendo vai a 14 e alcança a Anapolina na liderança do grupo B. Então é essa a parcial da classificação até agora e o Caldas Novas vai voltar para a segunda divisão, né? Isso está decretado. Das hipóteses que você mencionou ali, aí eu acredito na segunda e na terceira, do Goiás igualar a Anapolina hoje e de que o Caldas, de fato, está fadado, o Caldas Novas, a disputar a segundona de 2016. Eu vou falar aqui para você hoje, o Atlético vai se classificar. Não porque esteja com um futebol tão brilhante assim, porque é um time que está sendo formado, está crescendo, mas porque não tem adversário no grupo dele. O Itumbiara está com sérios problemas financeiros, já perdeu o jogador, o Elivelto, que era o principal jogador do time, foi embora, porque o Itumbiara ficou de pagar metade do salário dele, o Brasiliense é a outra parte. E vendo essa classificação... 2 meses ninguém viu o dinheiro lá. Viu? E vendo essa classificação como está, eu chego à conclusão de que tem que ser todo mundo contra todo mundo, turno e retorno, classifica os 4 primeiros. Mas o ruim é que não tem data para fazer isso. Tá, mas assim, dá uma espremida, sei lá.
porque chega a ser injusto. Você pega hoje, volta a classificação, por favor. Você pega o Goiás, eu não vou nem pegar o Goiás, certo? Vou nem pegar o Goiás. Você pega a Aparecidense, ela é terceira de um grupo com 12, o Itumbiara, ela tá fora da zona de classificação, ao passo que hoje ela está dentro, ela né? tá dentro. Hoje ela está dentro. Antes do jogo ela tá dentro. Mas não, assim, o Itumbiara é líder do outro então, com 10, vou entendeu? te falar, então... O líder do A não tem mais pontos do que o penúltimo do B. E por isso que eu não gosto de campeonato classificatório. O classificatório Assim, é Copa. Eu não gosto. Eu entendo que o brasileiro adora essas fórmulas híbridas, né, ou seja, misturadas. André. Eu não gosto. Ô, Doni. O Itumbiara seria a lanterna do grupo B. 10 times seriam 18 rodadas, né? Isso. 9 com 9, 18. Isso. São quantas rodadas o campeonato agora? São 21. 17. 17? É. Teria que dar uma apertada, mas assim... É só você não fazer injusto. quadrangular, você pode fazer turno e retorno. Então, já que os caras querem uma decisão, e faz uma melhor de duas partidas entre o primeiro e o segundo. Ou então faz um turno só, classifica 6, sei lá. Tenta fazer um negócio mais justo. Aí vai jogar para classificar. Mas a fórmula ficou menos mal que classifica 2 por índice técnico. Menos mal. Campeão do grupo e 2 por índice técnico. Mas esse e acaba ficando interessante, por quê? Porque cada jogo é decisivo. Não, eu daria... Você está jogando contra outro grupo, você está precisando do resultado, você tem que tirar ponto do time do outro grupo para conseguir a classificação. E depois vem o terceiro turno para jogar entre si. Mas acho que não funciona aqui não. Uma fórmula que talvez fosse boa, assim, então você faz 2 turnos. Pode até ser desse jeito que você está falando, o campeão de cada turno faz a decisão. Pronto. Você pode até ser do jeito que você está falando, divide 2 turnos, um contra o outro, num turno e depois... espremendo um pouquinho dá para fazer. Vamos lá agora de Goiás Cola, o recado do André Isaac. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui. Um filete com a Goiás Cola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil. Muito simples de aplicar. Olha só. O segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiás Cola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiás Cola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiás Cola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiás Cola tem a melhor produtividade e por isso acelera a sua obra. Goiás Cola, 4141 84 74. Na tela, por favor, os gols do final de semana na divisão de acesso. Temos os gols de 2 jogos. O Goiânia perdeu do Santa Helena por 2-0. O Diego fez esse gol, antes o Evandro fez. E o Anápolis perdeu de virada para o Itaberaí por 2-1. Gilvan fez para o Anápolis. E o Fernando Baiano fez os 2 gols do Itaberaí. O Quirinópolis perdeu para o Iporá em casa 1-0. E o Novo Horizonte venceu o América de Morrinhos 1-0, jogando lá em Ipameri. Ok, moçada? Amanhã tem rodada da divisão de acesso. Confira os jogos na tela também. Iporá e Rio Verde às 13h30 da tarde. E aí às 8h30, América e Itaberaí, Anápolis e Vila Nova, Santa Helena e Quirinópolis. Esse Anápolis e Vila Nova tá dando o que falar, hein? O reencontro Vila Nova, Vladimir Araújo e o Tigrão estreia técnico, Márcio Fernandes. As informações do Vila com a Luciana Vitorino. Enquanto o rachão acontecia, o novo técnico colorado só observava. Nesses 5 dias de treinos, mudanças no estilo de trabalho já foram notadas. É um treinador que para muito, né, para orientar. Isso eu acho que ajuda muito a gente. Ele para o treino, orienta bem. Não que o Vladimir não fazia, mas ele tem uma postura diferente de organizar a equipe. Muito pouco tempo, né, de trabalho dele. Ele passou, por pouco tempo ele nos passou algumas coisas, mas, como eu falei, pouco tempo. A gente tem que assimilar o mais rápido possível. A gente vai entendendo a filosofia do trabalho dele e vamos pegando no dia a dia.
E as mudanças não param por aí. O técnico Márcio Fernandes permitiu apenas imagens da recreação. Sem as câmeras, ele treinou jogadas de bola parada e posicionamento. Em 5 dias, a rotina do Vila já mudou, mas na escalação o técnico Márcio Fernandes não inventou muito, apenas 2 mudanças. O volante Francesco entra na vaga do meia Everton e Diego Palinha na vaga do prata da casa Dudu. O técnico colorado justificou estas mudanças. Acho que o jogo é um jogo, um clássico, né? E vi nesses 2 jogadores estando melhor preparado para esse tipo de jogo. Então o Palinha é um jogador que era até então titular, veio para ser o titular, mostrou realmente uma condição técnica muito boa nos treinamentos, vi que ele está em condições e por isso me mereceu a confiança. Sobre o Francesco, é um jogador que nos dá ali uma consistência maior na marcação e por isso ele está entrando. E se nós precisarmos alterar, nós temos jogadores para fazer também um sistema um pouco mais ofensivo. Vamos comentar o Tigrão daqui a pouquinho? Fazer um intervalo antes? Vamos lá. E a molecada rodou? Igual a roda gigante lá do Ita Park? E onde é que está a novidade? Me conta uma nova. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui para agora comentar o Tigrão, que amanhã pega o Anápolis. Saem os garotos da casa, Dudu e Everton, meia e atacante, respectivamente. Entram Francesco e Diego Palinha, volante e meia, respectivamente. Vladimir não foi mandado embora porque não olhava o jogador da casa? Aí o treinador chega e tira os da casa. Você tá de brincadeira, né? Não vai jogar nenhum da casa daqui a alguns dias. Era muito mais fácil falar, não, quero botar um time mais pesado, mais experiente. Se jogar, joga o Arthur. Experiente, beleza. Ele tá também ali, ele pode estar chamando para ele uma responsabilidade, mas às vezes também dando responsabilidade pro time, Vocês são experientes aí. Ô, Frontini, você falou mal dos moleques. Pode ser isso também. Você falou mal dos moleques, aí, tá com um time experiente. Se vira aí também. Acho que não é isso, não. Ele, na entrevista coletiva... O que é, Doni? Conta pra nós. Na entrevista coletiva, ele já chegou dizendo que ele tem condição de trazer um monte de jogador sem custo. E trouxe já um, Igor Eloy. Trouxe já um e eu já ouvi o diretor de futebol do Vila dizer que tem mais uns 4 a caminho. Eu vou ganhar a aposta, hein? Não, mas ninguém teve dúvida que você ia ganhar a aposta. É a tal da postura de treinador. Eu tô dando o Vitor e o Robson de lambuja pra diretoria do Vila. E aliás, Guto, o treinador entra no bolo, viu? É contratação. Entra no bolo. Eles vão falar pra você que essas contratações não contam porque o Vila não vai pagar salário, vem pagando pelo outro. Hoje o Muricy deu uma entrevista e ele disse que recusou a indicação de 30 reforços que vieram através da esposa do presidente. Dia desse ele deu uma entrevista e falou, tem um jogador fulano que é do mesmo procurador meu. Eu não indiquei para não dar problema. Aí o treinador do Vila chega, ele já tem o esquema do jogador para vir de graça. Mas mais do que isso. Eu acho esse tipo de declaração, eu acho que não é compatível com o técnico. Mas ele falou na entrevista de apresentação dele. Eu vi isso. O Diego Palinha mostrou futebol para ser titular. Ele mostrou, não foi ainda porque se machucou. O Francesco não jogou nada lá em Ipameri. Ok, opção do técnico. Agora, é que lá no Vila Nova, as opiniões contam muito. Alguma dúvida que o Frontini tem ascendência sobre essa diretoria do Vila? Alguma dúvida? Total. Tem total, tanto é que foi o primeiro jogador contratado para resgatar o time vencedor de 2013. O Frontini saiu os 2 jogos falando mal dos moleques. Porque estão inseguros, não sei o que tem. Você acha que isso não contribuiu para tirar os 2 moleques do Vila Nova? Claro. E na lateral direita vai o Wanderson? Não. Eu não prestei atenção, desculpa. É o Arthur? É o Arthur, né? Pelo menos isso. Achei que já fosse espirrar o Arthur também. Não, o Arthur saiu do meio campo para ir para lateral, para poder entrar o Francesco. Você tá entendendo? Chega uma pessoa nova e já toma a frente da diretoria. O Frontini falou mal dos moleques que estavam inseguros, já tiraram os moleques do time. Eu vou te falar, ele é um líder, poderia ser um líder mais positivo. O Vila Nova é um clube que está muito carente. Eu vou falar isso sincero, eu tenho observado isso. A torcida do Vila é muito carente. Os caras gostam, tem o Frontini como ídolo. Aí eu fico pensando assim, eu falei, meu Deus, mesmo nos últimos 20 anos, em que o Vila não foi tão bem sucedido assim,
deve ter no Vila pelo menos uns 6 ou 7 jogadores que atuaram pelo Vila que são, assim, mas muito mais competentes do que o Frontini e não viraram o ídolo. E eu tive boas informações sobre o técnico, que é bom treinador. Tomara que dê certo, tomara que as alterações dê certo. É bom lembrar que está fazendo 2 alterações do último jogo que o Vila ganhou. E segundo o Robson, finalizou 20 vezes. Então, Robson, eu tô desentendido de futebol. Tá chutando igual mal. Você falou aquele dia. Finalizou 20 vezes, ganhou o jogo, tá na liderança e aí vai fazer 2 alterações. Mas ele explicou ali, tá, até vamos aceitar a explicação do treinador. Ele acha que o jogo lá em Anápolis vai ser muito difícil, ele já tá, então ele acha que vai colocar jogador mais experiente. Nossa, acabou? Deixa eu dar uma notícia. Tem umas 300 mensagens aqui sem ler. Então deixa eu dar uma notícia fora do futebol. Vai ter que contratar uma moça rapidamente. Aqui. Toma, 5 segundos. Nelson Piquet volta a correr nesse final de semana na Copa Porsche. É isso aí. Bom demais, hein? Boa notícia. Tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet. Aos 62 anos. E o filho dele, um bobão. Um picareta. Picareta. Você Rapaz, não gosta de picareta. É picareta, sim. Você tem que ter vergonha, rapaz. Se submeter ao negócio lá.